Quais crimes os vilões de Pokémon cometeram? Vídeo patrocinado pelo Vitor Aga do Kaká. Kaká mexe Pokémon. Tá um bom timing, porque eu tô um pouquinho na vibe de Pokémon recentemente. Tô jogando bastante Pokémon GO, inclusive hoje tá com um evento onde você ganha mais doce por capturar Pokémon, então, yay. E eu tô jogando Radical Red. E também ontem eu tava no bar com os amigos e eu fiquei, tipo, insultando e rindo da cara dos dois por serem ruins de Pokémon. Tipo, eles falaram que Pokémon é difícil. Tipo, Pokémon básico em geral, nenhum ROM hack nem nada do estilo. Eu me senti ofendido. E não é nem tipo, haha, sou muito melhor que vocês. É tipo, Pokémon é pra criança. É um jogo feito pra criança zerar. Não é tão difícil assim, gente. É pra ser fácil. Enfim. Não vamos enrolar. Você conhece E o TCG? Eu não gosto de TCG de Pokémon, não, na verdade. Eu não é um TCG que me pega. Pokémon? Eu conheço Pokémon até demais. E todo jogo tem uma coisa em comum. Eles são mal feitos. São. Mas também todos os seus jogos têm um grupo envolvido com esquemas criminosos que colocam em perigo a vida dos habitantes da sua região. Então, fingindo ser a justiça aqui, vamos ver quais as sentenças que esses criminosos teriam. Ok, vamos lá. Caso 1. De verdade, esse... Acho que a equipe Rocket é menos maluca, né? Tipo, parece que a cada... Até chegar na quarta geração, parece que a cada geração eles foram escalonando cada vez mais a maluquice que a equipe vilã queria fazer. Então, né? Esse grupo, que é o mais famoso quando falamos de crimes no mundo Pokémon, faz jus à sua fama. Nós explicamos aqui no canal a origem do grupo ser baseado na Yakuza e sua lista criminal é bem condizente. Enquanto jogamos, nós... O vilão de XYZ é nazista? Não, justo. É porque o vilão da quarta geração queria apagar a existência e controlar Deus. Então, tipo... vemos a equipe fazendo algumas coisas em grupo, que já caracteriza crime organizado. E também... Eu quis dizer na ideia de realmente vão escalonando. A quinta dá uma diminuída um pouquinho comparada com a quarta também. O vilão da sexta no pau no cu. Só que é engraçado como vai escalonando até chegar na quarta. Antes mesmo de entrar em detalhes, já vale dizer que é terrorismo, já que eles se juntam para intimidar a população. Nessa mesma situação que eles vêm a público para isso, eles também invadem a Silph Co nos primeiros jogos, sequestram o seu CEO e o chantageiam para conseguir a Master Ball. Roubo, que já é um combo muito incrível, inclusive não sendo o único sequestrado. A quinta dominar o mundo à base de tirania. Tá, justo. Mas, de novo, é aquela questão de, tipo, na quarta envolve Deus e Lúcifer. Aqui, porque também fazem o mesmo com o Mr. Fuji lá em Lavender. Além desses crimes mais leves, eles ainda maltratam animais e no seu cassino, que a depender de qual país você tá, é crime, lá eles também vendem animais exóticos, que... E um Porygon. Adiciona mais uma coisa pra lista. E isso eu tô falando só da versão de canto. Eu vou assistir esse vídeo enquanto eu abro meu Pokémon GO e pego os Pokémon que estão aqui perto, tá bom? Só pra avisar aqui. Porque se eu falo deles de novo em Johto, eles também cometem vários desses mesmos crimes, mais uma vez, até adicionando crimes ambientais com o que eles fizeram lá no Lago da Raiva, ativando ondas de rádio e transformando os Pokémon em mais pistolas. É daí que o Gyarados vermelho vem. Tudo isso graças ao que fazem na cidade de Marrog. Fora o inimigo dos epilépticos, sim. Peguei um Flabébé, gente. Caso 2. Então, a equipe Rocket, bem cruel e bem babaca e tal, mas agora a gente conhece realmente as equipes interessantes. Segunda e terceira também, equipe, apresentadas aqui nessa franquia, fazem praticamente a mesma coisa. Archer é um gostoso. Além do clássico crime organizado, invasão e roubo também são grande parte do repertório deles, já que eles invadem o museu para saber do submarino, para mais tarde então roubá-lo. Também invadem a... Calma, nunca vou me acalmar com esse Archer aqui, hein? Corporação Devil, onde eles roubam alguns projetos. Além de no Instituto do Clima, roubam informações... A Team Aqua é minha favorita, eu já digo isso. E até cometendo um sequestro de leve, mantendo todos aqui como refém. Coisa que se repete com o Pico no começo do jogo. Todos esses também... O Sprite fez arte dele, não? Provavelmente, conhecendo o Sprite. Podem ser classificados como terrorismo. Menos esse último com o Pico, porque terrorismo tem que causar terror a um grupo grande. Por que Chessman tá com o boneco de lá? E não só ao idoso. Só ao idoso é um outro tipo de problema, mas... não real. E por mais que a lista da equipe Rocket seja enorme, o seu envolvimento com lendários é mínimo, fazendo desses dois grupos aqui bem mais perigosos, e no caso específico, podendo ser chamado até de crime ambiental. No mínimo, né? Já que seu terrorismo envolve a utilização de armas químicas, o Kyogre ou o Groudon, para mudar o ambiente, mudar o clima, mudar o tempo, podendo até entrar em destruição de patrimônio público se der muito certo.
Eu acho que esse é o mínimo que causaria de errado no caso. Ou errado. Certo pra eles, errado pra gente. Ah, e eles roubam e maltratam idosos no Mount Pyre também, que é um cemitério e local de práticas religiosas, então intolerância religiosa também tá aqui. Caso 4. Esse aí já é um pouco... Enfim, vamos lá. 4? Facção Kyogre, bonde dos peixes ataca novamente. Vai chorar, Team Magma. Kyogre acima de tudo. Arceus acima de todos. Tá em choque, Groudon. Fica Flintstones aí, lagarta anabolizada. Avante, Kyogre. Eu concordo. Time Kyogre. Time Magma. Time Magma é o caralho. Time Água. Time Aqua. Arte era um gostoso. 4. Chega um momento na vida das pessoas que a gente começa a questionar o verdadeiro significado de organização criminosa. Sim. Se elas realmente são organizações, ou se são apenas pessoas seguindo tendências, tipo aqui no caso o Corte Chanel. Além dos clássicos roubo, invasão, terrorismo, tudo que você já tá acostumado, seja no jogo ou no Jornal da Tarde, a equipe Galactic também faz outras coisinhas, como crimes ambientais, jogando uma bomba numa reserva ambiental e explodindo um lago inteiro. Não, é sério, eles conseguiram escoar um lago inteiro numa bombada só. Tudo isso pra cometer? Vocês conseguem entender quando eu digo que, tipo, até a quarta geração vai escalonando cada vez mais essas porras das equipes? Outro crime. No caso, sequestrando o Pokémon Deus que morava naquele lago. E aqui se abre um... Sequestrar Deus seria sequestro? Tipo... seria, tipo, é um crime sequestrar Deus? Eu sei que parece esquisito falar isso, mas é meio louco, porque eu não acho que Deus tá dentro da Constituição. Tipo, Deus não tem um CPF, tá ligado? E dentro de Pokémon, acho que o Arceus ou qualquer um dos lendários não seria considerado os Pokémons como se fossem animais em si, mas se fosse, seria considerado mais um tráfico de animais do que literalmente sequestro de Deus. Né? Enfim. Um precedente. Aqui traz a dúvida se pegar um... Você tem bom pinto nisso? Obrigado. Pokémon é considerado sequestro ou no caso seria roubo? Então, vamos levar em consideração que existem muitos deuses e eles mantêm o equilíbrio biológico daquele local. Então, sequestrar os deuses seria meio que crime ambiental. Exato. Não entra em sequestro. Entra em tráfico de animais e crime ambiental. Pokémon são livres ou são considerados propriedades como se não... O Avatar captura de todos os lendários. Então, ele seria um criminoso? Então, seria ele um criminoso? Sim. Sim. Tivessem o mínimo livre-arbítrio para tomar suas decisões. Na verdade, Deus está na Constituição de alguns países. Tipo, quando uma igreja tentou processar a evolução e perdeu. Ou quando o americano tentou processar Deus e perdeu. Porra, eu quero estudar um pouquinho a respeito sobre isso, na verdade, que agora eu fiquei muito curioso. Esse aqui em específico seria lendário e psíquico. Qual é a linha que delimita a diferença de legislação entre... Ele leu minha mente! O Kaká leu minha mente! Pokémon, roubo, sequestro... Filosofia de lado, eles não Ele leu minha mente, pô. Só pegam o pobre bicho que é um deus, como também o torturam e maltratam. Tolerância religiosa, maltrato dos animais, tortura. Pegando a discussão toda e criando um nível crime ambiental também, não vamos esquecer crime ambiental. Acima de ruindade aqui. Caso 5. E talvez também 6. Ou será que eu chamo de 5,5? Aqui não é crime organizado. Primeiro, aqui é a igreja. E eu não posso comentar exatamente o que eu queria aqui por medo de processo de certas igrejas. Mas, igual exatamente aquela igreja que você tá pensando, a equipe que conspira contra a população, mas como é igreja, não é considerado crime organizado. Ainda. E continuando com crimes cometidos por certas igrejas e frequentadores dela, abuso infantil também é um tema bem recorrente aqui. Aqui no caso, com uma adoção ou sequestro, a gente não sabe, mas... provavelmente a adoção de uma criança, sendo na verdade usada um Sandgast como sinalizador de virtude e como plano de terrorismo. E terror psicológico em crianças para algumas pessoas não é crime, mas não, crime é abuso infantil, sim. E, na real, como descobrimos os planos finais peguei o Sandgast, gente, tamo bem. Do Ghetsis, dá pra dizer que ele... Eu peguei o Celebi ontem, inclusive, muito foda. Estava literalmente espalhando fake news, que, pra quem não sabe, a definição de fake news não é só notícia falsa. Fake news, como conhecemos, essa palavra usada, é o conceito de espalhar mentira motivada por razões políticas ou para fins fraudulentos. Yes. Então, fake news é o conceito de espalhar mentiras por um motivo político. E continuando nesse mesmo espectro, a conspiração contra a população
em busca de uma ditadura por teocracia, já que, no caso aqui, busca a explicação do seu líder como líder geral de uma nação através da escolha divina, por isso que ditadura teocrática. Isso... A minha internet caiu? Não, né? Não, tá tranquilo. Ok, tamo bem. Vamos falar de informação na internet? Exatamente, ok. E se não é crime, só a parte da conspiração pra fazê-lo. E, inclusive, pra algumas pessoas, nem se você tá conspirando pra um crime, tipo, uma ditadura, devia ser crime. O que é engraçado. Você falou de cérebro e precisa desabafar isso. Quem usa deck de cérebro no TCG merece apanhar na rua. Que esse deck merda de se jogar contra, vai se fuder cérebro. Eu deveria jogar o TCG, tipo, tentar dar umas machammas, já que tem ele no celular agora, né? Eu deveria fazer isso. Mas, voltando pra Pokémon, também... Um Chance! Vou pegar um Chance. Temos o clássico maus tratos animais, que se eleva a um novo nível de terrorismo, quando a gente tá falando da nova equipe Plasma, já que eles sequestram, roubam... Eles pegam lá o Kyurem e usam ele como uma arma química pra destruir a região inteira. A Kyurem seria... aí seria considerado, além de crime ambiental, seria utilização de arma biológica, mas Kyurem não seria considerado um deus, né? Enfim. Terceiro celular é bom... Ok, vou dar uma tentada. Vou dar uma tentada depois. Caso 7. Rapaz, gente, olha só, a desmonetização do YouTube já tá me... Deixa eu baixar aqui, rapidinho. Já ir baixando ele. Já que eu acabei minhas coisas no Pokémon GO aqui, não tem mais Pokémon em volta. Caramba, absurdamente, já que eu tô falando várias palavras que não são muito agradáveis nesse vídeo, não sei se vocês perceberam. Então eu vou tentar ser bem leve nesse aqui e dizer que a equipe Flare é só nazista genocida. Sim. Claro, tem roubo, os fósseis logo no segundo ginásio eles roubam, e a invasão e sequestro dos trabalhadores na usina elétrica de Lumiose. Mas o que é isso comparado ao literal racismo, não é mesmo? O uso de armas químicas e tentativa de genocídio. Ai, Team Flare. Então, já que o YouTube vai me desmonetizar mesmo, no final desse vídeo aqui tem a playlist dos vilões pra você ver os vídeos explicando eles individualmente, um pouco mais profundamente do... Nem escalonou. Mas é aquela minha parada, tá falando, tipo, no 4 já envolve sequestro de Deus. Tipo, mesmo que agora nós tenhamos bigodistas aqui, a gente já chegou em sequestro de Deus. Eu acho que a gente já tá, tipo, num patamar onde todo mundo vai estar meio que no nível ali meio, né, meio perto e tal. Do que só anunciando crimes. Por favor, clica naquele vídeo, por favor. Caso 8. Vandalismo Esse eu já não sei o que faz, não, porque eu não joguei a 7ª geração. e desordem. Literalmente só. Mas a equipe Skull não faz muita coisa. Ele só pega uma cidade abandonada e a vandaliza. Porque para algumas pessoas, você pintar uma parede abandonada é crime, mas a negligência com as pessoas que estão nessa cidade por parte da sociedade não é um crime. Cada um com a sua prioridade. Caso 9. E o que a gente falou antes é o mesmo caso da equipe Yell. Eu esqueci dessa porra dessa equipe, inclusive. Só falou só porque o vilão é plot twist de última hora. Ai, que divertido. Nossa, que maneiro. Uau. Ok. Essa equipe existia até. Genuinamente, essas A equipe de todas? Tá bom. Agora tá ficando mais leve. Tá mais levinho agora. duas equipes são um bom parâmetro pra saber sobre a capacidade interpretativa de alguém. Pergunta pra eles quem é a equipe vilã de Alola e de Galar. E se te responder que são os moradores de Spike Muff ou de Po, você já sabe. Mas falando do Ziel em específico... Aí é ruim demais? Ok. Pô, a esse ponto eu já não tava jogando jogos novos que saíam, de Pokémon. Eu hoje em dia basicamente não jogo o jogo... Eu não jogo o jogo Pokémon base. Eu não jogo o jogo Pokémon, tipo, feito pela Nintendo, versão base mesmo. Eu jogo ROM Hack. Como não tem mais ROM Hack de jogos novos assim... eu experiencio os novos Pokémons, tipo, realmente os Pokémons, com ROM hacks de jogos antigos. Então, a esse ponto, eu já não sei mais o que tá acontecendo dentro da história de Pokémon e das regiões e blá blá blá. Eu só tô jogando mesmo. Tudo o que eles fazem é serem torcedores. Então, diferente da bruxa, deixem-nos cantar pelo seu time e torcer. Eu jogo Randomizer, é muito divertido. Randomizer é maneiro, pô. Não estão atrapalhando em nada. Caso 10. E vocês podem perceber que eu pulei a Fundação Aether antes, mas é porque Pokémon da Gen 7 em diante tá trabalhando muito melhor na construção de vilões. Então eu queria deixar Chain Skull e Team Yell juntos, pra falar de Aether Foundation e do próximo juntos. Que porra é Team Aether? O que é Aether mesmo? Porque essa organização, ela finge ser pró-vida e o que, na verdade... Eles são de onde?
no final é a maior malfeitora da história daqui. De cara, eles fazem bem aos Pokémon, cuidando deles e criando habitats para que alguns indivíduos possam sobreviver. Mas aí você chega É Sun e Moon, tá bom, beleza. no porão da sua líder e... Ah, essa é a reviravolta do Sun e Moon, então. Entendi. Então o Team Skull só tá ali pra ser um decoy mesmo, né? Tá bom. Então, maus tratos aos animais, sequestro ou roubo, isso só falando dos Pokémon, porque quando a gente olha pra o que ela fez com os filhos, negligência familiar tá no topo. E, mais importante, o uso de drogas, porque o que a Lusamine mais quer é uma outra bufada no Nihilego, literalmente quem começou toda essa história. Caso 11. E, ignorando os torcedores de rua, o Esse eu sabia. verdadeiro vilão procurando pelo em ovo é o Rose, Esse eu tava ligado. cujo único crime é ser um capitalista nato, criando um problema para vender a sua solução, sendo o dono das empresas de energia da região e quem vai salvar todos os moradores daqui do grande problema. Aí depois o Ultra Sun / Moon tenta desconstruir ela. O Sun and Moon e o Ultra Sun / Ultra Moon são bons. Tipo, valeria a pena eu jogar eles, porque falam muito bem desses jogos, especialmente o Ultra Sun e o Ultra Moon. Eu deveria tentar jogar eles? Dá pra pegar o emulador de 3DS. De Sim? Tá. energia que está por vir algum dia. Com isso, seus únicos crimes são terrorismo, com anúncio feito no estádio, Eu devo jogar o Ultra Sun e o Ultra Moon ou só o Sun and Moon mesmo? e um dos favoritos na franquia desde a participação de lendários na história principal dos jogos, que é o uso de armas químicas na população, já que ele em si é quem acorda o Eternatus. O Ultra é bom se você não jogou o original, tá beleza. Caso 12. Chegando até a última região de Pokémon até o momento, temos a mais certa em seus atos, sendo apenas um time em busca de vingança, mas que, pela quantidade, é Eu não tenho a menor ideia de quem que é a equipe criminosa de Paldia. Então, yeah. formação de quadrilha sim. Tudo que eles fazem é pouca coisa, apenas querendo se vingar dos bullies na escola. Eles então roubam coisas de carro pra usar no seu Travel Room. Eles fecham ruas. No máximo também dá pra falar sobre o crime de fazer muito barulho. Então basicamente desordem, mas nada muito grande aqui. Exceto o seu líder, que pratica estelionato. Roubando League Points, que é pontos da liga, que é uma moeda feita pela organização regional pra controlar financeiramente Eles nem chegam a ser vilões? Só parece só estudantes. Foda-se, ok. as coisas do que vem e vai dentro da questão de ginásios e tudo mais. Com isso, então, ela desvia dinheiro público, talvez? Privado, a gente não sabe. Em benefício próprio. No caso, pra fazer a gente que tá jogando, o personagem principal, fazer missões pra eles. Estelionato. Tá bom. Talvez chantagem? Fique em aberto. Caso 13. Então, as 13 irmãs Isso é do Legends Arceus, né? Então, beleza. que compõem o trio de criminosas da região de Hisui são o único grupo antagonista da região, e ainda assim chamar elas de criminosa é uma falácia. Porque o conceito de crime só existe no contexto de uma sociedade que as define. E eu não falo isso pois puramente Hisui é uma selva sem um governo, mas sim pelo fato de que um governo em si é um conceito próprio que ignora a natureza proposta nesse contexto em específico. Aqui, vários grupos, os dois clãs, a guilda Ginkgo, essas 3 irmãs que estão aqui, os próprios Pokémon, todos são forças disputando a hegemonia que vai ditar o que é lei e o que é crime algum dia. Porque assim, se os mais fortes são os Pokémon e eles tomam o poder, eles vão decidir o que é errado e o que é certo. Se os mais fortes são as 3 irmãs, elas vão decidir o que é errado e o que é certo. O conceito de lei é a forma que os atuais no poder suprimem os outros, os menos favorecidos a obedecerem-nos sem questioná-los. Então, por isso, caso Tá bom. 14, não existe nenhum Confuso, mas tá bom. crime feito pela Rainbow Rocket. Dos universos quais eles vieram, Pera, o que é Rainbow Rocket mesmo? De onde que eles são essa porra? eles ganharam, eles são a força. Eles decidem o que é certo e é errado, fazendo com que a sua palavra seja a lei. Então sem crime, entendo. Ultra Sun e Moon. Ah, really? Tá bom. Só que aí eles invadem nosso universo, que é invasão de propriedade, e não começamos a olhar pra todas as portas acima como a lista de crimes que a equipe Rocket inteira fez. Tá bom. A Rainbow Rocket, no caso. Bota a listinha dos crimes, eu quero ver o quanto cada um. O quanto foi cada um no final, porque a edição, tipo, não deu pra ver direitinho o valor. Eu queria ver quem que. Enfim, rapidinho.
Ele coloca na descrição alguma coisa? Não. Todos os cartões de Pokémon tem alguma coisa. Sim, mas eu gostaria de ver eles! Droga, tudo bem, whatever. Ver eles mais direitinho, no caso. Bom vídeo! Bom vídeo. Eu acho que eu vou jogar o Ultrason e o Ultra Moon mesmo. Mas maneiro, achei maneiro, achei maneiro. E eu peguei alguns Pokémon legal no Pokémon GO enquanto isso, e eu baixei o TCG, então eu vou jogar depois da live. Yay! É isso.